Como vimos no vídeo anterior, o Sr. Totti acabara de chegar no palácio do Sr. Ha, no topo do Monte Bem. Então ele entra pela porta e lá estavam esperando por ele Sechat Bess, a magnífica deusa Tawret, a deusa hipopótamo da gestação e do parto e esposa do Sr. Bess. Magnífica, sempre feliz, ela corre e abraça o pequeno marido dela. Todos os deuses que estavam ali ficam felizes, afinal todos os deuses adoram esse casal. Alegre, feliz, e lindos e maravilhosos. Maat também estava ali na porta esperando seu marido Totti. Então Totti vai em direção dela, pega-lhe a mão, beija e pergunta: Minha divina deusa, os deuses estão ansiosos para minha apresentação? Então Maat responde: Meu querido senhor, sim, eles estão ansiosos por sua apresentação e extremamente curiosos também. Então Totti responde: Muito bom, é assim que tem que ser. Então vamos entrar. Então ele continua segurando a mão da esposa e começa a andar pelo salão em direção aos tronos. Logo atrás vem Bess e Tawret. Sechat seria a única que entraria sozinha, mas como num passe de mágica se manifesta em forma física o deus da magia, ou seja, Heka, o deus que representa a magia, a personificação da magia. Que muito pilantra hoje em dia quer dizer que é uma divindade feminina, mas na realidade Heka é uma divindade masculina. Voltando à narrativa, Heka chega para Sechat e diz: Minha querida Sechat, permita-me conduzi-la pelo salão. Sechat aceita, então os três pares vão em direção aos tronos. Chegando muito próximo de todos os tronos, Totti fica curioso. Ele vê que tem um trono vazio. Mas ele não fala nada por enquanto. Mas ele pergunta para Maat: Minha divina esposa, vais participar da minha apresentação comigo? Então Maat responde: Não vou participar, ficarei observando o seu magnífico trabalho. Ok, minha divina esposa. Ele beija a mão dela e diz o seguinte para ela: Minha linda Maat, tu és o equilíbrio em minha vida. Ela carinhosamente responde para ele: Tu és a sabedoria em meus caminhos. Então ele solta a mão dela, ela vai em direção ao trono vazio, mas não senta. Ela fica de pé ao lado daquele trono. Então Totti chama Sechat, Bess e Tawret e diz o seguinte: Distribuam os papiros e os pergaminhos, mas peçam para que todos os deuses fiquem apenas com o pergaminho na mão. Os papiros fiquem no chão por enquanto, na frente deles, ok? Assim, quando começarmos a cerimônia, explicarei para eles por que o papiro tem que ser visto depois do pergaminho. Então, Sechat, Bess e Tawret concordam e saem distribuindo para todos os deuses. Então Totti chama Heka e pergunta: Heka, aquele trono vazio é um dos tronos especiais que nós tínhamos planejado fazer aqui e agora? Então Heka responde: Não senhor, não senhor. Esse trono quem fez foi a Sete, ou seja, Isis. Então Totti chama a sobrinha, a Sete. Venha cá. Sim, meu tio. Chamarei ela por Isis para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Isis, aquele trono que está vazio ali é um dos tronos especiais que nós faríamos agora, nesse instante? Isis responde: Não, senhor, não, senhor. Quem mandou fazer esse trono foi o venerável Ra. Totti olha então para Ra. Ra finge que não é com ele, olha para o lado. Então Totti responde: Se foi o venerável Ra que mandou fazer, está ótimo. Então agora vamos completar o serviço. Vamos fazer os tronos especiais planejados. Então Isis, Totti e Heka formam um triângulo. A divina Isis na frente, o Sr. Totti à direita, o Sr. Heka à esquerda
O Sr. Totti põe a mão no ombro da Divina Isis, o Sr. Eka também põe a mão no ombro da Divina Isis. Enquanto isso, a nossa divina e maravilhosa deusa levanta as mãos e começa a gerar 3 novos tronos. O primeiro trono está justamente na frente de todos os tronos já feitos, um trono único. Depois, atrás dos tronos já feitos, surge mais um trono, um pouco mais alto. E logo atrás desse trono vem um trono muito maior, bem maior, na verdade. Após quase estarem prontos, o Sr. Totti também levanta a mão, o Sr. Eka também levanta a mão, e os tronos começam a subir como se fossem degraus. Ou seja, aquele primeiro trono seria o primeiro degrau, os tronos que nós já vimos antes seriam o segundo degrau, o terceiro um quarto e assim por diante, ficando como se fosse uma escada. Todos os deuses que estavam ali curiosos, mais tronos, quem será que poderá vir agora? Então Ra se levanta e fala: Totti, meu filho, vais começar a apresentação agora? Então Totti responde: ainda não, meu pai, faltam alguns convidados. Então Ra fala: agora entendi os tronos, meu filho. Mal falou isso, o Monte Bembe começa a tremer. Podia-se ouvir um barulho muito forte vindo lá de fora, como se fossem passos de elefante. Ou até hoje, nos dias modernos, poderíamos dizer que era um batistaca. Parecia que algo estava subindo as escadarias do Monte Bebê. E era algo muito grande ou muito forte. Muitos começaram a imaginar o que poderia ser. Mas conforme o barulho foi chegando mais próximo, percebeu-se que eram passos. Poucas eram as divindades que faziam um barulho desse. Na realidade, 3. 2 estavam no salão, tanto a nossa querida deusa Sekhmet quanto o filho dela, Maarres. Então só sobrara uma divindade. Mas a curiosidade de todos acabara rápido. Chegando muito próximo do topo da escada, pôde-se ver a coroa com 2 penas de avestruz. Logo em seguida, a coroa sobe mais um pouco e se viu o disco solar. Era ele, o mais forte de todos, o mais musculoso dos deuses, o verde, o violento, Sobek, o deus Sobek. Aquele que assusta a todos por seu tamanho e força, aquele que é temido e amado ao mesmo tempo. O deus dos crocodilos, o grande crocodilo estava chegando. E ele estava puxando uma biga com os 2 braços. Logicamente, ao ver a cena, todos imaginaram: ele está trazendo ela. Sim, era ela, porque logo em seguida viu-se a coroa vermelha de Neith. A grande deusa estava chegando. Agora fica explicado que um daqueles tronos só poderiam ser para Neith. Então Sobek entra com toda a sua imponência e força. Ainda segurando a biga, Neith desce, cumprimenta o filho. Automaticamente Ra desce do seu trono e vem correndo. Primeiro ele cumprimenta Sobek, até porque Sobek era seu irmão, porque Ra é considerado também filho de Neith. E o carinho entre Sobek e Ra era muito grande, afinal muitas vezes Sobek também protege nosso querido Ra nas viagens noturnas. Eles fizeram um cumprimento amistoso, então Ra diz a Neith: mãe, deixa que eu a conduza até o vosso trono. Assim que Ra deu a mão para ela, aquele trono que estava logo atrás dos tronos que nós já tínhamos vistos, aparece o símbolo de Neith, as 2 flechas cruzadas. Então Ra a conduz pelo salão com toda a pompa e glória. Todos os deuses respeitam Neith, todos os deuses temem Neith, todos a saudaram. E Ra a conduz com todo amor e carinho, a leva até seu trono e a deixa sentada. Para todos foi uma grande surpresa, afinal Neith não costuma participar desse tipo de cerimônia. A grande deusa primordial, que surgiu das águas primitivas, estava ali. Algo seria grande na apresentação de nosso querido Totti.
Daí todos perguntaram, se ela é o trono logo atrás dos primitivos, quem será o trono maior? Quem seria maior do que Neith? Não levaria muito tempo para eles entenderem. Uma pressão espiritual gigantesca toma conta do salão. Todos os deuses se sentem pressionados. Um tremor enorme toma todo o corpo de Geb, não só o palácio do Sr. Ra. E aquele tremor gigantesco. Todos olham para fora pelo portal e vem aquela onda azul gigantesca vindo na direção de todos. Meu Deus, quem será? Será que todos os deuses morrerão afogados por aquela onda gigantesca? Mas conforme a onda vem vindo e aumentando a pressão sobre todos os deuses que estão no salão, ela vai diminuindo de tamanho. De repente ela vira como se fosse um pequeno riozinho subindo as escadas. Então ela entra pelo salão e vai andando. Automaticamente o Sr. Bennu sai do seu trono, vai para frente do salão, abre as asas. Quando ele faz isso, a onda vem até o Sr. Bennu e se bifurca em duas partes. E sobe pelas escadarias laterais daquele último trono, o trono maior de todos. E essa água sobe, sobe, sobe e chega ao trono. No trono, essa água simplesmente começa a tomar forma. Sim, meus amigos, é ele. Num, o eterno, o oceano primordial, aquele que dá origem a todos, a grande divindade que não tem começo nem fim, estava presente na apresentação de Thoth. E ele vai tomando uma forma humana, mas ainda aquática. Todos os deuses rendem homenagem ao grande pai de todos. Então Nu aparece sentado. Então ele abre a mão direita no colo e a mão esquerda. E na mão dele, direita, estão os 4 deuses com cabeça. Os 4 deuses com cabeça de sapo e as 4 deusas com cabeça de serpente. Era Emenu de Hermópolis, os deuses da criação dessa grande cidade. Um dos mitos da criação mais popular do Egito. Lá estava Nu mostrando seu poder. Tanto era grande seu poder que a mão, além de estar no trono, também estava na mão dele, em uma da forma desses deuses. Todos os deuses da criação estavam ali, exceto um. Um ainda não havia chegado. Mas enfim, Thoth conseguiu trazer as maiores divindades para sua apresentação. Isso era incrível. Somente Thoth poderia fazer algo tão grandioso. Então Thoth olha para todos os deuses, feliz da vida por ter conseguido trazer todas aquelas divindades, e pensa, agora só falta meu grande amigo. Que hora será que ele vai chegar? Não demorou muito. Se ouviu barulhos de leões chegando. 2 leões de repente aparecem na porta do palácio do Sr. Ra. Era Anker. Ou Aker, tanto faz. Um dos deuses vigilantes do submundo. Aker tem a forma de esfinge, com cabeça de leão, asas. Ele é uma das divindades mais interessantes que existem. Além de ser protetor do submundo, muitas vezes é confundido com Geb. Ele protege a porta do mundo dos mortos, ou seja, a comitiva de Duat estava chegando. Logo atrás dele, vem o deus mumificado, Sokar, ou Sokares, dependendo de com quem ele estiver misturado. Porque Sokar, com o tempo, vai se fundir a outras divindades. Ele tem um corpo mumificado e a cabeça de falcão. É o senhor da ilha do meio de Duat. Ele também chegou. Pelo jeito, a comitiva de Duat vai vir por completo. Logo atrás dele se escuta um barulho todo desengonçado chegando. Tum, 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 tum. Logo se viu que era Ammit, o devorador de corações, do seu tamanho gigantesco e aquela sua forma sem distinção. Afinal, Ammit é uma mistura de várias criaturas. Mas Ammit não conseguia entrar no palácio devido ao seu tamanho. E ele ficava insistindo em tentar entrar e batia na porta.
Então logo atrás dele se ouve uma voz serena, dizendo: meu filho Ahmed, diminua seu tamanho, assim você vai entrar com muita facilidade. Então Ahmed, conforme Ahmed foi diminuindo seu tamanho, pôde-se ver quem estava atrás dele. Sim, senhoras e senhores, era ele, o cara, o mito, a divindade, o senhor dos mortos, o primeiro dos ocidentais, o super-herói, meu Deus, meu amigo, meu mestre. Nesse momento, Totti olha pra mim e pede pra mim falar menos. Não dá, senhor Totti, não dá, senhor Totti. É ele. É o cara. Tá bom, senhor Totti, tá bom. Impu chegou junto com sua esposa, Amput, o senhor dos mortos, o chacal. Muitos de vocês traem, mas não é Anubis? Sim, mas Anubis a gente vai ter que falar mais um pouquinho da história para explicar para vocês que Anubis é um nome grego. O nome dele é Impu. Finalmente o Senhor da Serenidade chegou. Todos amam e respeitam o faraó de Duarte. Sim, nessa época ele ainda era o Senhor de Duarte. Depois Osíris vai ficar no lugar dele. Fiquem calmos. Vocês estão muito ansiosos. Tá bom? Quem tá contando a história sou eu. Então, Anubis entra com sua divina esposa, Amput. Todos os deuses o saudam, afinal de contas ele é o senhor do outro mundo. Impu vai até a direção de Totti e agradece a Totti. Totti, meu amigo, muito obrigado por me convidar. Então Totti responde: vamos ajudar agora o nosso narrador. O senhor Anubis concorda. Mas como eu me perguntei aqui como narrador, como é que vocês vão me ajudar? Então o senhor Totti vira pra mim e diz o seguinte: nós não somos vocês, você não tem tanta criatividade quanto eu, meu filho. Tá bom, senhor Totti, não precisa pisar também na minha cabeça, né? Então o senhor Totti começa a falar. Muito obrigado, meu amigo, por vir a essa cerimônia. Eu sei que essa será a última cerimônia que você participará conosco. Ra, ouvindo isso, fica curioso e fala assim: Impu, meu filho, como assim? Você não vai mais participar das cerimônias da família? Então, Impu diz o seguinte: meu pai, infelizmente eu vou desaparecer por um tempo. Ao ouvir essas palavras, a primeira mãe de Anubis, aquela que é listada como a primeira mãe, se manifesta. Hathor estava ali, mas ela se transforma na sua forma mais primitiva, na deusa vaca celestial, Ressati. E Ressati pergunta: meu filho, como assim você vai desaparecer? Mas não foi só ela. A segunda mãe listada de Anubis também fica muito nervosa. E esse é um problema, ficar nervosa. A deusa Bastet pula do colo do deus Atum, se transforma na sua forma meio mulher, meio gato e pergunta: meu filho, vou te perder novamente? Então, Impu responde: olha, minha mãe, por conta da ignorância humana, meu culto vai mudar um pouco. Então eu terei que desaparecer. Aliás, a partir de agora, vocês podem me chamar pelo nome de Anubis. Anubis? Ressati, Ra e Bastet não estão gostando muito disso, né? Então ele fala: é que vai acontecer alguns eventos na nossa família e eu vou mudar de pais, né? Eu vou ter pais diferentes a partir de um tempo aí, né? E não só isso. Também vou largar o meu trono no submundo e vou passar para outra divindade que está aqui no salão. Mas não poderei dizer para todos vós o que irá acontecer. Então Totti fala: é por isso, queridos irmãos, queridos sobrinhos e todas as divindades aqui presentes, que a minha invenção se faz necessária para tentar acabar com essas confusões. Então Amon fala: Totti, sabes que não vai fazer tanta diferença assim. Então Totti responde a Amon: Amon, pelo menos não vai ficar pior. É verdade.
Então Ressati volta à sua forma de Hathor, mas antes de voltar para a forma de Hathor, ela passa para a sua forma Bat, e finalmente ela volta a ser Hathor. Então Thoth fala: Hathor, para você ter uma ideia que essa confusão vai ser muito maior do que você imagina, no futuro dirão que Sekhmet é uma forma sua e que Bastet é uma forma de Sekhmet. Nesse momento a deusa Leoa, que estava ali até então tranquila, se levanta e fala assim: como assim? Eu vou ser forma, ela vai ser forma, como assim? Bastet é minha irmã, Hathor é minha irmã, ninguém aqui é forma de ninguém. Daí Thoth explica: fique calma, minha irmã, fique calma. Os cultos farão algumas coisas estranhas com o nome de vocês três. Inclusive dirão que Bastet é a sua forma doce. Bastet fica nervosa, fala: eu não sou forma doce de ninguém. Sekhmet também fica nervosa: eu não sou nenhuma forma de Hathor. E Hathor fala: pra mim até seria legal se eu fosse a origem das minhas irmãs, né? Até porque Hathor é uma deusa doce, uma deusa amável, né? Mas Sekhmet está muito nervosa com isso tudo. Então quer dizer que no futuro, por conta da loucura humana, nosso querido Impu vai ter que desaparecer. Eu vou ser forma de Hathor. E Bastet vai ser uma forma minha? Thoth concorda. Sim, sim. A deusa Leoa estava cada vez mais furiosa. Amon, vendo isso, faz uma pequena brincadeira. Tá vendo? O mais esperto das divindades sou eu. Todos me conhecem, mas ninguém me entende. Por isso não serei forma de ninguém, mas todos serão formas minhas. Então, de todos os Nethers, o mais esperto sou eu. De repente o silêncio tomou conta do salão. Mas surpreendentemente, Sekhmet começa a gargalhar. E todos começam a rir juntos. Afinal de contas, Amon, com a sua pequena brincadeira, conseguiu quebrar o clima que estava ficando pesado. Então, Impu diz o seguinte: podem me chamar de Anubis a partir de agora. Vou renascer em outra família, mas todos me reconhecerão porque eu terei a mesma cabeça, terei a mesma função, né? Então, fiquem calmos. Tudo vai correr bem. Então, Anubis vai até a direção do trono vazio, mas não se senta. Ele fica atrás e diz o seguinte: o ser que sentar nesse trono vai ter minha proteção para todo sempre. Isso deixou todo mundo curioso. Quem será que vai sentar naquele trono? Mas Thoth então interrompe e diz: senhoras e senhores, vou começar minha apresentação. Todos vocês ouviram de Seishat, Tauret e Bes que deveriam segurar o pergaminho primeiro. Então agora, por favor, abram um pergaminho, encostem a mão no centro dele. Todos, por favor. Nefertum, você também. Obrigado, Nefertum. Então todos os deuses abriram seus pergaminhos, encostaram a mão no meio. Então Thoth e Heka fizeram uma magia. A partir desse momento, todos os deuses sabiam o que aquilo queria dizer. Afinal, todo o conhecimento que Thoth tinha sobre sua própria criação, ele acabara de usar magia para passar para todos os deuses. Então Thoth fala: vejam, meus queridos irmãos e amigos, essa minha invenção se chama escrita. A partir de hoje, ela revolucionará todas as histórias, a história humana, a nossa história. A partir dela, relatos sobre nós poderão ser escritos. Os dias, meses e anos poderão ser contados. Serão feitos cálculos, porque eu vou inventar algo melhor ainda, chamado matemática no futuro. Aguardem, que essa é uma outra invenção que eu também um dia mostro para vocês. Vejam, cada um de vocês tem um papiro na mão. Aí está escrito o nome de vocês. E agora vocês podem ler. Assim os seres humanos também poderão ler. Dessa forma eles criarão hinos em nossa honra, criarão receitas de alimentação,
criarão tudo que vocês possam imaginar. E também evitarão confusões como essa que acabamos de ver aqui no salão. Osíris achou a ideia maravilhosa. Então ele pede a palavra e fala: Meu tio Tote, maravilhosa é a sua ideia. Com essa nova criação do Senhor, os seres humanos vão crescer cada vez mais e a civilização finalmente se tornará pacífica. Sete, ao ouvir isso, disse: Osíris, de novo. E essa invenção aqui não vai servir para nada. O ser humano só evolui através da guerra e da dor. Então Osíris disse: Não, meu irmão, você está enganado. Eles estão evoluindo muito bem com os ensinamentos que eu estou dando. Então Sete falou: Essa invenção não vai servir para nada para a raça humana. Eles precisam ser controlados, restritos, porque eles sempre serão violentos e sempre estarão na guerra. É por isso que a civilização não chega a lugar nenhum, Osíris, porque você é pacífico demais. Se fosse eu, o faraó desse povo, eles já teriam sido completamente civilizados. Tote, ouvindo isso, interrompeu porque ele não queria confusão. E falou: Sete, meu querido sobrinho, imaginando que você seria a pessoa que falaria que a minha invenção não teria função para a humanidade, eu criei algo especial para você. Pegue esse pergaminho aqui, especial, e leia ele para você e depois me diga o que você acha. Então Sete abre o pergaminho e nele ele leu uma estratégia muito interessante de guerra, a qual ele, Sete, com 1000 soldados, seria totalmente derrotado por Tote com apenas 100 soldados. Sete fica maravilhado e fala: Nossa, meu tio é um gênio, isso aqui realmente funciona. Então ele pensa: Eu vou chamar o meu tio para ficar ao meu lado a partir de agora. Mas antes dele poder falar, Osíris acaba falando a mesma coisa. Meu querido tio Tote, eu peço a vossa companhia em meu reino para que possa me ajudar a desenvolver a raça dos homens. Tote aceita. Sim, meu sobrinho, eu aceito trabalhar com você. Aceito ajudá-lo. Isso deixa o Sete furiosíssimo, que pensa: Osíris, mais uma vez você passa na minha frente. Ah, Osíris, um dia você vai ter que pagar por tudo isso que você faz comigo. E assim o Sr. Tote foi explicando todas as possíveis coisas que poderiam ser feitas com a escrita, com papiro. Ele explicou que tudo poderia ser escrito não só nos papiros e pergaminhos, mas também poderiam ser escritos nas paredes, deixando os registros para todos sempre, tanto dos deuses quanto dos principais mortais. E os deuses ficaram maravilhados. Todos estavam empolgados. Nefertum estava empolgado porque poderia usar aquilo para criar os seus perfumes. Hathor estava empolgada porque ela poderia usar isso para a sua música. E assim por diante, toda a divindade estava satisfeita com a escrita. Até mesmo Sete, apesar de estar contrariado com Osíris. Então todos os deuses aclamam Tote, o chamando de gênio dos gênios, mestre dos mestres. Então o divino Ra se levanta, todos ficam em silêncio. Então Ra diz o seguinte: Tote, meu filho, tu és o orgulho para nossa família. Aliás, meu filho, tu não és meu filho e você sabe muito bem disso. Tu és meu irmão. Tu, como todos nós sentados aqui, é um Deus da criação. Aquele trono vazio pertence a ti. Talvez os deuses mais novos não saibam disso, mas você é um dos primordiais, como nós, meu irmão. Então Tote sauda o Divino Ra e diz: Divino Ra, apesar de ser seu irmão, eu prefiro chamá-lo de pai, como sempre chamei. Afinal, sob sua liderança, nossa família sempre foi grande. Ra fica emocionado e mesmo assim diz o seguinte: Tote, meu filho e meu irmão, sente no seu trono com Maat, que também saiu das águas primordiais. Esse trono pertence a vocês dois. Então, finalmente, aquele trono vazio será sentado pelos seus dois homens. O nosso querido
Deus da sabedoria Thoth, e a grande deusa Maat se assentam no seu trono que lhe é de direito. Quando Thoth senta, todos aclamam ele novamente. Até palmas foram batidas para nosso querido Thoth. Mas, e o trono? E aquele primeiro trono? Então Thoth se levanta e fala: calmem-se. Eu preciso fazer uma última coisa. Todos vocês estão vendo esse trono aqui. Esse trono único que está na frente de todos os deuses. Esse trono representa o futuro da nossa família. A divindade que vai sentar aqui será muito maior do que todos nós. O culto dela superará o culto de todos nós. A divindade que sentar aqui é o futuro da família. Ela será a maior deusa de todos os tempos. Esse trono pertence ao trono. Ou seja, esse trono pertence a Sete. A Sete quer dizer o trono. A Sete, Ísis, minha sobrinha, sente, esse trono é seu. Em tuas mãos, em teu ventre, em tua cabeça está o futuro de nossa família. A ti, minha querida sobrinha, eu rendo essa homenagem. A Sete ficou encabulada. Afinal, por mais que ela tivesse grandes poderes, ela não se via, pelo menos de momento, podendo carregar todo o legado daquela família de seres especiais. Então Thoth pega ela pela mão, traz e senta. Assim que a Sete senta no trono, uma luz brilhante toma conta do salão. E foi possível ver o futuro dela, as transformações que ela passaria, a coroa de sol sobre sua cabeça, a coroa de abutre, o cistro na mão dela, tudo o que aconteceria com ela fisicamente foi se mostrando, ela ficando cada vez maior. Eis que de repente, em seu ventre, surge uma luz gigantesca e dele sai um pequeno falcão. Sim, um pequeno falcão que seria a luz do mundo, a salvação de todas as coisas. Ao ver isso, Sete não teve problema, na verdade, porque Sete tinha problema era com Osíris. Por enquanto, ele ainda gostava muito da irmã. Então, ele é o primeiro a ir abraçar a Sete, após ver tudo isso. Mal sabia a Sete e Sete que os dois se tornariam inimigos mortais em um futuro distante. Naquele momento seria o último abraço que o irmão e a irmã se dariam com respeito e carinho, pois no futuro os dois teriam que combater um ao outro para que aquele pequeno luzeiro falcão que saiu do ventre dela nessa miragem toda pudesse sobreviver. E assim acabou a apresentação do Divino Thoth. Muito obrigado a todos. Gostaria de falar para vocês que eu usei esse mito. Como o mito, no geral, ele é muito curto, da criação da escrita, eu usei esse mito para falar algumas informações a mais para vocês. Desmistificar algumas coisas que a gente anda vendo por aí. Espere um minuto. Vejam, a cerimônia não acabou ainda. Na verdade acabou, tá todo mundo descendo, mas vamos ver o que está acontecendo no salão. Senhor Thoth, diz Bess. Sim, Bess. Senhor Thoth, lembra aquilo que o senhor pediu para mim e eu esqueci? Ah, lembro sim. Eu lembro, você que não lembra, né, Bess? Pois é, senhor, tá aqui. Então Bess entrega para ele um jarro cheio de barro. Bess, a partir de agora eu sei que você não vai esquecer mais, porque você vai usar minha invenção, né? Sim, senhor. Mas, senhor, foi muito difícil conseguir isso que o senhor pediu. Na verdade, eu precisei muita ajuda da minha esposa Taurete para pegar o barro que o senhor queria, né? Porque o barro, o senhor pediu para pegar o barro do meio do rio Nilo, do mais profundo. Tá aqui, senhor. Então Thoth falou, muito obrigado, Bess. Agora, vá se divertir com a sua esposa. E tchau. E Bess saiu correndo atrás de Taurete e foi-se embora. Maat, curiosa, perguntou, meu querido esposo,
pra que esse barro? Então Tote segura o jarro cheio com barro na mão e diz o seguinte: deste barro vai sair a minha maior invenção, a maior criação que eu já fiz. Tudo que eu represento virá desse barro. Daí Mate pergunta: como assim, meu querido marido? Eu vou energizar esse barro, minha querida esposa, e vou fazer um ser perfeito que ele me representará. Ele será um senhor para os escribas. Ele será o ser humano mais perfeito já feito. Ele nascerá pobre e plebeu e se tornará uma divindade como nós. Mate ficou meio assustado assim, né? Então Tote aproveitou que Knut e Requete ainda estavam por ali e chamou os dois. Knut, daqui a um tempo eu vou te entregar esse barro e você vai fazer o melhor corpo já feito. E Requete, minha querida irmã, você vai fazer o seu melhor sopro, pois juntos vamos criar o ser mais perfeito, um ser que representará todos nós. E assim que o corpo estiver pronto e você colocar o seu sopro de vida, nós entregaremos para Ptah e Sekhmet, pois eles darão vida a esse ser. Knut, eu faço para você sim. E Requete também falou: eu faço. Ptah, ouvindo isso, Sekhmet falou: como assim? Que plano é esse? Meus irmãos, vejam, a nossa família será representada por um ser humano que se tornará o primeiro sábio da humanidade, se tornará o grande líder dos escribas, se tornará o pai da medicina. O que é medicina? Disse Knut. Então Tote falou: é uma coisa que eu vou inventar, mas vai ficar na mão de Sekhmet, por isso que eu estou pedindo a ajuda dela para ela dar a luz, ajudar essa criança a nascer, né? E por que ele está pedindo ajuda de Ptah? Porque ele também vai ser um grande artesão. Entendi, disse Knut. E qual será o nome dessa criança ou desse homem que você vai criar? O nome desse ser será... Agora eu posso narrar ou sacanear com vocês. Eu posso simplesmente não dar o nome do ser que vai nascer, ou posso dar. Vou enrolar um pouco vocês. Tá bom. Voltamos ao Tote. O nome dele será Imhotep. Imhotep.